Nós continuamos nesse mês de outubro com os temas livres e se você quiser ir abrindo já a sua Bíblia, conectando ela, João capítulo 15 é o texto de hoje. Lá no Rio Grande do Sul ainda, um dos meus avós, meu avô materno, Guido, o nome dele, ele tinha um parreiral. Nós lá não chamávamos de videira, era parreiral. Do lado da casa deles, no interior do município, onde ele cultivava uvas. E eu lembro, desde pequeno, como meu avô era zeloso com aquele parreiral. Todo ano, em determinada época, ele pegava uma tesoura grande e saía para podar o parreiral dele. E ele cortava galhos maiores, galhos menores, e eu nunca entendi muito bem aquilo, mas ele só dizia para nós, para mim e para minha irmã na época, que precisava cortar aquilo porque aqueles galhos eram os ladrões da uva. E fui entendendo isso com o passar do tempo, porque a poda era necessária para que a parreira produzisse uva com melhor qualidade. Ela não gastasse o seu tempo, a sua força, a sua energia, fazendo com que aqueles galhos que estavam secos ainda tivessem mais um pequeno período de vida. E se ela fizesse isso, provavelmente as uvas seriam de qualidade inferior. Fazia parte do cuidado, na época certa, sair e podar todos aqueles ramos. A segunda parte disso era interessante quando eu via ele botando fogo naquele monte de galhos secos que dava. E aquilo dava uma labareda alta por alguns segundos e já tinha sumido tudo. Não tinha mais absolutamente nada de vida naquilo. Era necessário cortar fora. Na nossa casa, nós moramos sempre no centro da cidade. Mas o meu pai tinha hábitos de quem morou no interior a vida toda. Então, nos fundos da nossa casa, tinham 4 pés de uva. E a ideia do meu pai foi que aquilo também fechasse e virasse um parreiral e a gente comeu uva daquilo. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era criança e meu avô cuidou daquele parreiral. E meu avô faleceu e, curiosamente, não sei se levou 3 anos, depois de que meu avô não tinha mais cuidado com aquele parreiral, aqueles 4 pés de uva plantados atrás da nossa casa morreram. A parábola de hoje, o texto de hoje, então, nos diz assim, vai estar projetado também se você não trouxe sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus conta essa parábola, essa história, essa comparação aos discípulos, na noite em que ele está reunido com os discípulos a última vez. E ele, além do lava-pés, além da ceia, ele vai preparando os discípulos para a morte dele que vai acontecer na sequência. Jesus fala dessa história, usa essa metáfora para
para preparar os discípulos para os dias difíceis que virão logo em seguida. E se você já acompanhou a história que o Novo Testamento relata, você sabe que logo depois disso Jesus é preso, é traído, é crucificado. E os discípulos são dispersos e saem mundo afora. Na parábola, na história que vocês ouviram, que vocês leram, agora Jesus diz que ele é a videira. Ele fala de si mesmo no primeiro momento como a videira verdadeira. E aí a gente já abre para a nossa curiosidade, se Jesus precisa dizer que tem uma videira verdadeira, ou que ele é a videira verdadeira, a gente também tem que partir do pressuposto que Jesus sabe que tem outras videiras que não são verdadeiras, que são falsas ou que vão se apresentar dizendo que são verdadeiras. O pai na história é o agricultor. O próprio Deus é quem cuida disso, é Ele que poda, é Ele que remove o que atrapalha, é Ele que tira aqueles galhos mortos que de repente, se ficarem ainda presos à videira, vão exigir dela força, energia, que vão fazer com que o fruto não seja o melhor possível. E Ele, com a responsabilidade que o agricultor tem, Ele poda aquilo que está atrapalhando os frutos. Jesus diz que a limpeza disso aconteceu nos discípulos e acontece conosco através da palavra, versículo 3. Nós, os discípulos, somos os ramos. Jesus diz: os ramos não têm vida própria, eles dependem da videira. É da videira que eles obtêm alimento, que vem da raiz, trazendo nutrientes e faz com que esses ramos estejam aptos para a produção de fruto. Os ramos não servem para outra coisa, senão para dar fruto. E se eles não derem fruto, o agricultor vai, corta. Se eles dão fruto, o agricultor poda. Cortar é diferente de podar. Cortar é uma ação que interrompe de vez. Não tem uma segunda chance para aquele ramo que foi cortado. Para aquele que foi podado, tem uma segunda chance, porque ele deu fruto e agora ele está preparado para fazer isso de novo. Jesus diz aos discípulos: sem mim, vocês não podem dar fruto. Nenhum de nós tem em si a capacidade de produzir alguma coisa. Nós dependemos daquilo que Deus é e faz através de nós. E por último, ainda a respeito dos ramos. Os ramos que não produzem nada, que não produzem fruto, vão ser lançados fora e queimados. O Juninho, no louvor, falou da volta de Jesus e a gente às vezes esquece isso mesmo. Nós não temos aqui uma cidade permanente, o autor de Hebreus já nos alerta sobre isso, Hebreus capítulo 13. Mas a gente esquece disso. A gente também esquece que em algum momento futuro vai acontecer um julgamento, onde Deus vai chamar todos diante de si. E alguns, lamentavelmente, vão ouvir uma sentença condenatória dizendo: não conheço vocês. Jesus usa pelo menos 2 parábolas para falar disso, quando ele fala do joio e do trigo, dizendo: o trigo eu recolho para o meu celeiro, o joio vai ser queimado porque ele não entra. Jesus fala de ovelhas e cabritos, que são parecidos, que a carne é parecida, mas Jesus diz: os cabritos vão ficar fora, as ovelhas eu vou recolher para mim. Nosso texto de novo fala disso, lançados no fogo, uma metáfora para falar do inferno. E a igreja por muito tempo ameaçou as pessoas com o inferno, chamou elas à conversão, dizendo que se isso não acontecesse, elas morreriam e seriam lançadas no inferno. Não tem uma inverdade nisso, mas a maneira não é adequada. Eu não gostaria que vocês dissessem: pastor, eu estou decidindo seguir Jesus, única e exclusivamente porque eu não quero o inferno. Embora isso seja uma realidade. Os ramos que não produzem frutos vão ser lançados no fogo. Dito isto sobre os personagens que vão aparecendo na parábola, eu quero falar de 3 coisas ainda.
O texto nos fala sobre chegar a Cristo, permanecer nele e depois frutificar. Primeiro ponto, chegar a Cristo. Tem uma frase que é repetida muitas vezes e provavelmente você também já ouviu ela em algum contexto, dizendo mais ou menos assim: afinal, todos são filhos de Deus. Como se agora, com essa frase, a gente justificasse as atitudes de algumas pessoas e ao mesmo tempo a gente estivesse dizendo: no final da história, quando Jesus voltar, ele vai dar uma chance para todo mundo. E essa história é repetida e de repente a gente começa a acreditar nela. A Bíblia não fala nada a respeito disso, de que todos são filhos de Deus. Gênesis capítulo 1, 2, quando vai falando da criação, fala que todos são criatura de Deus. As coisas que nós vemos são criação de Deus, o ser humano é criação de Deus. Mas o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, em função do pecado, se afasta de Deus e está longe da intimidade, da comunhão com Deus, e Deus começa o processo de chamar o ser humano de volta. E Deus se move em direção ao ser humano justamente por isso, porque não são todos filhos de Deus, mas é desejo dele. Ele deseja que sejam. E ele pensa, ele tem um plano, e Jesus é parte desse plano, onde agora através de Jesus, todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer isso, que todos que receberam Jesus, têm a chance, têm a capacidade, têm nas suas mãos o direito de serem chamados filhos. Capítulo 3 de João, vai falar de nascer de novo, usando uma outra ideia para falar de como isso acontece. É mentira essa frase repetida tantas vezes que todos são filhos de Deus. Ela não sai da boca de Deus dessa forma. Ela saiu da boca de alguém. Mas Deus nos chama. Ele quer que a gente volte. É decisão agora nossa, diante das coisas que nós ouvimos, seguir Jesus ou não. É decisão nossa. William e eu, quando nós pensávamos o assunto de hoje, William colocou uma frase no nosso texto base, que é de William Lê, não sei se lê assim, que em 1858 escreveu assim: existem 3 grupos de pessoas dentro das comunidades. Aquelas que podem ser ganhas para o Evangelho, aquelas outras que não se deixam ganhar para o Evangelho, e um terceiro grupo, que é intermediário, sobre o qual é difícil formar um juízo seguro, se pertence ao primeiro ou se pertence ao segundo grupo. Todos nós somos chamados pelo Evangelho. A vontade de Deus é que a gente tome a decisão de voltar. Aquilo que o pecado nos impõe de um afastamento de Deus, não é mais palavra final, não é um ponto final na história humana. Deus abre um novo caminho, uma nova possibilidade, uma única possibilidade, em Jesus, de nós voltarmos. É decisão tua, é decisão minha, se eu quero chegar a Cristo ou não. Segunda coisa que o texto agora nos mostra, Jesus vai usar esse verbo algumas vezes. O segundo ponto é permanecer em Cristo. O verbo meno, que é o verbo grego traduzido nas nossas Bíblias por permanecer. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, quantas vezes esse verbo aparece nesse pequeno texto que nós lemos. Se você não prestou atenção, eu quero te convidar de noite a ler esse texto mais uma vez, e só grifa as vezes em que esse verbo aparece. Ele é a ideia dele, o original, ele é igual à nossa tradução no português. Tem a ideia de permanecer, de uma ação contínua, diferente de ficar por um tempo e sair. É o ato de
decidir estar em algum lugar por um período mais longo. Até aqui tudo bem, e isso foi também o que eu sempre ouvi. Mas nessas leituras, uma das coisas que eu li me chamou a atenção, e eu gosto do grego, eu já falei isso, eu não gosto de hebraico, gosto de grego. E ouvindo ou lendo uma pessoa falando de que esse primeiro verbo, no versículo 3, no versículo 4 quando começa dizendo assim, permaneçam, ele está conjugado no imperativo aoristo ativo. E agora eu sei que todos vocês que estão aqui entenderam isso, certo? Quem não entendeu, levanta a mão. Não, estou brincando, calma. Juninho foi rápido levantar a mão. No grego, essa terminologia para dizer como o verbo está conjugado, além de um imperativo, o imperativo também existe no português e expressa uma ordem direta, faça isso. O aoristo ativo carrega junto com o imperativo uma questão de urgência. Não é um façam isso quando der na telha de vocês, façam isso amanhã de manhã, é um façam isso aqui e agora. Mais ou menos assim como nós pais, quando nós vemos os nossos filhos em perigo, a gente dá aquela palavra de ordem para eles dizendo, sai daqui. Não é um sai daqui daqui a 15 minutos, é um sai daqui, é um faz isso, com um senso de urgência que não vem em todos os imperativos. E agora Jesus está dizendo isso para esse grupo de discípulos reunidos na última ceia com eles, dizendo permaneçam. Não é um permaneçam depois da ressurreição, não é um permaneçam daqui a 15 anos, é um permaneçam agora. Porque a chance deles se espalharem, ela é muito grande. No conselho de Gamaliel, depois da ressurreição de Jesus, ele chega a dizer Atos, no início de Atos isso está escrito, dizendo assim, citando o Antigo Testamento, firam o pastor e as ovelhas se dispersam. Jesus sabe que tem risco desses discípulos se espalharem. E agora ele carrega nessa palavra, além da ideia de um ato contínuo de estar juntos, um senso de urgência que a gente não tem. A gente perde esse senso de urgência em muitas das coisas da nossa vida. Parece que a gente tem uma propensão a empurrar as coisas com a barriga. Talvez não seja bem o teu caso, mas em traços gerais, nós brasileiros, nós somos bons nisso, né? Tem até uma palavra também bonita para falar isso. Se um dia você precisar usar ela, pode usar. É procrastinar. Procrastinar é empurrar com a barriga. É deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. É deixar para o ano que vem o que deveria ser feito hoje. E agora Jesus vem na contramão disso tudo, dizendo a ideia de permanecer comigo. Ela não é uma ideia para você se apropriar dela num futuro próximo ou distante. Não é uma ideia para você decidir a partir de amanhã, porque as coisas começam na segunda, né? É na segunda que vocês começam dieta. Dieta não começa domingo. Não começa agora, chegando em casa e dizendo, sem comer pão. É para amanhã. E esse amanhã nunca chega. Permanecer em Jesus é permanecer nas suas palavras. Eu conheço algumas pessoas que decidiram seguir Jesus. E que algumas coisas muito bonitas foram acontecendo na vida delas, de transformação que Deus foi fazendo. Mas o permanecer não durou muito tempo. Elas tiveram relacionamento com Jesus por um breve período de tempo. E decidiram fazer outra coisa. Permanecer define entre vida ou morte no nosso texto. Jesus diz, se o ramo não permanece, ele está condenado à morte. Ele vai perder o contato com a videira e a partir disso morreu. Ele vai ser lançado numa pilha e em algum momento ele vai ser colocado no fogo.
Permanecer define entre vida ou morte. O ramo precisa receber seiva, precisa receber os nutrientes necessários para que ele se desenvolva. Permanecer é uma decisão pessoal. Deus se relaciona com pessoas, tanto individualmente como coletivamente. Nenhum ramo tem capacidade de se manter ligado aos outros ramos. Mas ele precisa decidir estar ali. Permanecer inclui práticas espirituais. Tem uma frase de Andrew Murray, que ele diz assim: ninguém pense que pode fazer algo sem que tenha diariamente um tempo de silêncio, um tempo de meditação e um tempo de espera em Deus. Permanecer inclui práticas espirituais. E agora, eu não vou pedir para levantar a mão, mas quando foi a última vez que você investiu tempo, antes do trabalho, no horário do almoço, no final do trabalho, onde você permaneceu tempo com Deus? Não é na segunda-feira somente, na terça já esqueceu. Permanecer é um ato contínuo. Quando foi a última vez que você consecutivamente leu, meditou, esperou por Deus para tomar decisões? Eu acho que a resposta nos surpreenderia. E talvez a gente tivesse que chegar à conclusão que se permanecer inclui práticas espirituais, talvez a gente está em débito, né? Permanecer é esperar o tempo de Deus agir. Versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Se Deus não agir, nenhum de nós, com a nossa inteligência, com a nossa expertise, com a nossa força, nenhum de nós pode fazer absolutamente nada. Permanecer é esperar o tempo de Deus agir. E de repente agora eu tenho certeza que na tua cabeça já você preparou a desculpa para a omissão. Se é para esperar Deus agir, eu já tenho a desculpa pronta para dizer: não tem frutos na minha vida, porque eu estou esperando Deus agir. Cuidado. Esperar Deus agir não pode ser desculpa para você não fazer a sua parte, para você não tomar as decisões, para você não ser constante nas coisas. Permanecer é todas essas coisas. É algo que Jesus pede agora. É algo que define vida ou morte. É uma decisão pessoal, inclui práticas espirituais, nas quais a gente conversa com o nosso Deus. Terceira coisa que o texto nos mostra: o fruto é uma consequência do processo anterior. É processo natural. O fruto é resultado dessa interdependência dos ramos, do cuidado do pastor, do cuidado do agricultor. Essas coisas andam juntas e o fruto vem. Eu estava com um dos grupos de mulheres hoje num passadia numa chácara. E chegando lá, eu vi 3 coqueiros. Coqueiros velhos, dá para ver pelo tronco, mas baixos ainda. E todos eles tinham frutas carregadas. Mas eram frutas minguadas. Uns cocos muito pequenininhos, talvez do tamanho de uma manga. E eu olhei para aquela árvore e pensei comigo: se fossem meus, eles já não estavam mais aqui. A gente olha para uma árvore, a gente espera dela fruto. Quem já plantou um pé de jabuticaba, um pé de tangerina, não, tangerina é o jeito errado, é um pé de bergamota nos fundos da sua casa, espera pelo fruto.
A gente planta, a gente cuida e a gente agora está ansioso para que essa fruta surja. Tem algumas teorias a respeito disso. Minha mãe plantou um pé de manga do lado da nossa casa. O pé tem uns 25 anos hoje. Nos primeiros 30 anos, não, 25 não, porque eu lembro. Estou calculando agora. Está ficando ruim. Esses dias eu falei que eu datilografei uma carta, né? No final já veio gente dizendo, datilografou, pastor. Ninguém mais sabe o que é isso, né? O pé de manga deve ter uns 25 anos. Nos primeiros 3 anos ele cresceu muito bonito e nunca botou uma única fruta. Alguém disse para minha mãe, a solução para esse pé de manga é você pegar o cabo de vassoura e dar com muita vontade nele. Dá no pé de manga, porque depois disso ele vai dar fruto. Quem fazia o serviço sujo lá em casa? Pé de manga apanhou. Ano seguinte, resultado, teve um crescimento exponencial na produção de frutas. Ele produziu 2 mangas. Foram as 2 únicas mangas que ele produziu na vida. As pessoas bolam umas ideias mirabolantes. Eu não sei por que aquele pé de manga não dá fruto. Ele só não foi cortado porque ele faz uma sombra muito boa para dentro da casa, por cima da casa. Está lá. Ele é sombra, mas ele não nasceu para isso. Ele nasceu para produzir frutos. E de repente a gente olha para isso e agora se decepciona. Jesus, quando ele fala do fruto como algo que surge nessa videira, essa expectativa também tem por trás dos discípulos. Deus conhece a eternidade, tudo está diante dos olhos dele. Ele sabe que esses frutos ora são bons, ora eles falham. Jesus não está se iludindo com os discípulos, mas há uma expectativa nesse processo, no qual Deus é o agricultor e cuida de todas as coisas, e sabe como fazer surgir fruto ali. Onde está o problema então? O problema está no ser humano. Diferente da mangueira lá de casa, que não podia fugir quando ela me viu com o cabo de vassoura. A gente foge, porque a gente é cheio de mimimi. E de repente Deus vai nos trazendo palavra, falando de coisas que não estão boas na nossa vida, que atrapalham nossa relação com Ele. E em vez da gente dizer um amém, dizendo sim, Senhor, é verdade isso, a gente fica procurando atalhos e alternativas para fugir do cuidado que Deus quer oferecer para nós. E dá certo às vezes. Nós fugimos de Deus e o resultado é não produzir o fruto, mas também tanto faz. O fruto é resultado da dependência que os ramos têm do próprio Jesus, que é a videira verdadeira, e do cuidado que o agricultor, o Pai, oferece. São transformações diárias que muitas vezes não são perceptíveis a olho nu. A gente não enxerga o fruto crescendo. A gente às vezes percebe que ele está lá, alguns dias depois a gente percebeu que ele já mudou um pouquinho de forma e de cor, e a gente vai lembrar de novo daquela fruta quando estiver dando cheiro de fruta madura no nosso quintal. Apenas o tempo revela o que vai mudando, também na nossa vida. Se algo aconteceu, se um encontro verdadeiro com Jesus aconteceu, se nós permanecemos nele, se nós nos submetemos ao cuidado do agricultor, em algum momento da nossa vida, o fruto surge. E a gente não precisa fazer força para isso. Mas se alguma coisa nesse processo falhar, não vai ter fruto. E talvez dê sombra.
talvez seja uma planta decorativa. Mas não é essa a ideia. O que é o fruto? O que Jesus pensa quando ele diz agora que os discípulos vão dar fruto? Tem duas interpretações e eu acho que elas se complementam aqui. Alguns vão dizer que o fruto é aquilo que depois o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5. Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. E descreve algumas características dizendo, esse é o fruto. E alguns intérpretes do Novo Testamento vão dizer, é disso que Jesus está falando. Christian Schwartz apresenta uma ideia com a qual eu também concordo. Christian Schwartz, ele diz que, ele pergunta, qual é o fruto de uma macieira? Ele é alemão, por isso ele está falando de maçã. Qual é o fruto de uma macieira? E rapidamente a gente diz, é uma maçã, é óbvio. E ele diz, não. A gente come a maçã, mas a ideia, o que carrega, o que faz uma macieira produzir frutos, é que aquela semente que está lá dentro, daquele fruto que nós comemos, depois que essa fruta cai no chão, fique protegido por um certo tempo, até que a semente tenha a capacidade de germinar, e virar outra macieira. Christian Schwartz diz, o fruto de uma macieira é outra macieira, é outro igual. Eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas agora dentro dessa ideia de Jesus diz, produzam fruto. Primeiro que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, produzir essa transformação toda. Que toma galhos secos, os enxerta, promove cuidado e vai fazendo com que de repente o exterior já seja diferente. E agora tem algo bonito ali, que vai chamar a atenção dos outros. Mas no fundo, o que eu e você somos chamados a ser e fazer, é outro discípulo. É outro que está desgarrado, que está longe de Jesus em função do pecado. E a gente com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos convites, vai revelando quem Jesus é, e essa pessoa decide chegar mais perto e em algum momento da vida dela, ela toma a decisão de seguir Jesus. Minha opinião agora. Essas duas coisas são aquilo que Jesus está dizendo, produzam fruto. E agora a coisa complica para nós. Porque a gente se contentou em ser ramo, em receber seiva, em ter momentos onde a gente está e momentos onde nós não estamos. E isso não é permanecer. Por último, o texto diz, dentro dessa ideia do frutificar, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, versículo 8 diz isso. Uma boa colheita, um fruto bonito, enche o agricultor de alegria. Em Lucas, quando Jesus conta as parábolas do filho perdido, da ovelha perdida e da moeda perdida, ele encerra cada uma delas dizendo que houve festa no céu por um pecador que se arrepende. Um fruto bonito enche o agricultor de alegria. E ele celebra. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vem Jesus. Vamos terminar cantando isso. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, só as nossas vozes, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar.